Tá? Eu concordo, Marcelo, é isso aí. Boa tarde, bom dia, boa tarde, já Armando Ribeiro. Boa tarde. Meu indicador da situação na Europa. Das 6 famílias amigas que moravam na Europa, 3 já voltaram de Portugal, uma da Itália. Todos os relatos são os mesmos. Medo, guerra e frio. É o que a gente tem falado aqui todo dia, né? É o que a gente tem falado aqui todo dia. Bem-vinda, Ana Lúcia, seja bem-vinda. Não, em relação a questões desses fundos, como BlackRock, aí que o pessoal está colocando simbolicamente, é absurdo o poder que essa gente tem. É absurdo. Também acho, Marisa, também acho. Realmente, são joguetes, ferramentas úteis, também acho. Boa tarde, Abílio Oliveira, que também nos acompanha da Europa, né? Gilberto, eu acho que é por aí. Então, o que está acontecendo, gente? Nós estamos sendo induzidos à crença de que estamos defendendo valores que valham a pena. E eu acho que o que vale a pena, em última instância, para tentar resumir, é o amor ao próximo, é a equidade em relação às oportunidades, é a questão de que todos sejam respeitados em relação aos seus direitos elementares, mas daí para que nós façamos uma confusão, tá certo? Uma confusão e coloquemos todo mundo no mesmo balaio, dizendo que trata-se de ciência contra o obscurantismo. Eu nunca vi na minha vida um tema que fosse proscrito de debate. Por que nós não podemos debater, cara? Se você tem a verdade tão absoluta, por que é proibido debater? Por que é proibido debater September 11? Por que é proibido debater a política do fica em casa? Por que é proibido debater a invasão do Iraque? Por que é proibido debater a destruição da Iugoslávia? Porque alguns grupos trilionários chegaram à conclusão que eles representam a civilização. Quem lembra daquele editorial do Jornal Nacional que falava que o ataque dos Estados Unidos ao Iraque era condição imperativa sine qua da civilização contra a barbárie? 500 mil crianças iraquianas foram mortas. 500 mil crianças iraquianas foram mortas. E aí, quando a ex-secretária já falecida, Madeleine Albright, foi inquirida sobre essa questão, ela disse que seria um preço válido em relação ao que ela chamava de aspectos de barbárie do governo do Saddam Hussein. É terrível tudo isso. Só que, assim, me lembra muito filme de máfia. Sabe como é que é a história do filme de máfia? É plomo ou plata. Ou o sujeito se vende, tá certo? Ou... Você está entendendo? É simples desse tanto. E eu acho que esse tipo de conscientização que a sociedade tem que ter. Liberdade, direitos, real e genuíno amor ao próximo. Eu acho que é isso que a gente tem que semear. Inadmissibilidade de preconceitos de quaisquer sortes, né? Em relação a gênero, em relação à religião, em relação ao que quer que seja. Mas assegurado o direito da defesa do cidadão, assegurado o direito da defesa do patrimônio do cidadão, assegurado o direito do cidadão exprimir sua contrariedade nos termos e limites da lei, porque se não for assim ele vai responder, porque é verdade do anonimato. Agora, o que estão nos impondo é uma ditadura. É uma ditadura global. É uma ditadura global. Esse é o fato. Eu sei que meu canal pode ser prejudicado, talvez eu esteja até me excedendo em relação ao que possa ou não ser dito. Mas eu não consigo fazer de outra forma. Eu não consigo fazer alguma coisa que colida com o que minha consciência determina. Tá? Simples assim. Alessandro Melo, bom dia, boa tarde já, 12h25 aqui em São Paulo. Talvez bom dia para quem ainda não almoçou, como é o meu caso também. Agradeço pelo superchat. Seria demais afirmar que a Alemanha está sob guerra híbrida contra a sua economia por parte da City Londrina e da grande indústria do gás dos Estados Unidos? Grande abraço. Eu acho que é excelente sua consideração. É excelente sua consideração. Excelente. É muito possível que sim. Aí está um problema que é uma faca de dois gumes, né? As redes sociais colocaram voz no povo, com isso foi possível ver a manipulação dos governos através do controle econômico da mídia. E, por outro lado, nós ficamos muito mais controlados, porque eles veem quem nos segue, aonde nós vamos, o check-in que você faz, sua localização por GPS, quem é seu amigo, como é que é seu olhar, como é que você mexe no teclado, como é que você mexe no mouse, como é que você entende, né, o que lhe é transmitido, como é que você repercute. Então, é uma faca de dois gumes. Eu acho até que a exacerbação dos controles, sob o ponto de vista da utilização, muitas vezes, de meios que até então não eram utilizados, como, por exemplo, deliberações de cunho judicial, e falo isso numa questão genérica, abrangente, global, decorre, inclusive, do fato de você ter isso aqui. Ó. Você vai lá, filma. Você vai lá, ouve o cara. Quer dizer, como é que você faz? Tudo bem, você está controlado, mas, ao mesmo tempo, você tem condição
de espraiar muita informação que pode contestar a hegemonia que os donos do mundo pretendem impor. Tá? Então, o globalismo hoje está vivendo um desafio muito grande também. Por isso que as coisas estão apertando. Juliano Bueno, boa tarde, obrigado. A questão de destruir a Alemanha é essencial para a clara estratégia do Ocidente de evitar a todo custo a ascensão de uma Heartland unida. Veja, o que você está colocando vai em consonância, exatamente, Pablo Escobar, plomoplata, exatamente, essa é a ideia. Que não é diferente da máfia globalista. Não é diferente. Não é diferente. E quando a gente fala em máfia globalista, a gente não fala num país, a gente não fala nos Estados Unidos, a gente não fala numa etnia, tá? A gente não fala numa religião, a gente não fala numa organização ou numa família. São interesses concorrentes e de várias matizes que, lamentavelmente, estão atacando os direitos elementares das pessoas e o bem-estar das pessoas. Esse controle, Jetson, aqui no global é um perigo. Tá? Juliano Leher diz aqui, por que não houve crítica quando a Rússia atacou a usina? Juliano, eu desconheço, tá? Sob o ponto de vista material, que tenha ocorrido esse ataque por parte da Rússia. Se houve, tem minha condenação plena, da mesma forma, indistintamente. Para mim não interessa se o sujeito é preto, se ele é branco, se ele é hétero, se ele é homo, se ele é indígena, não interessa. Se ele é russo, se ele é ucraniano, não interessa. Interessa que os parâmetros e as balizas devem ser para todos. Os parâmetros e as balizas devem ser para todos. Tá? E eu acho, Natanael, que é uma questão de consciência. Se todos nós... Olha, tem uma questão que eu acho que deve ser suscitada. Todo mundo, se ficar todo mundo com medo de dizer a verdade, né? Claro que de maneira categorizada, de maneira a não insuflar ódios, de maneira a não insuflar preconceitos, de maneira a não insuflar ódios étnicos, ódios religiosos, ódios de classe e tudo mais. Mas se todo mundo ficar constrangido e ninguém resolver mais dizer a verdade, porque efetivamente esse imperialismo, esse globalismo seria um poder inacessível, cara, a população dos Estados Unidos da América do Norte, a população da Grã-Bretanha é tão vítima quanto você que está me assistindo. A população da Rússia, da Ucrânia, todos somos vítimas do mesmo tanto. Porque é muitíssimo pouco provável que você tenha um alinhamento majoritário, consciente, com agendas que são excludentes. Agora alguém tem que falar. E a gente está fazendo o máximo possível aqui. Inclusive para buscar aqui no Brasil soluções de, eu diria no mínimo, de visibilidade, tá, gente? De visibilidade para as pautas e questões que são importantes e caras a todos nós. O que a gente quer, né? O pessoal fala assim, qual é a sua pauta? O que a gente quer? O que eu quero? O que eu quero para mim, o que eu quero para os outros? Não interessa se eu tenho, se enquanto alguém não tiver, vai me incomodar. Então, o que eu quero? Que meu filho, que minha filha, que minhas filhas, que meus filhos possam ir à escola e voltar em paz. Que eles tenham uma educação de qualidade. Que minha religião seja tão respeitada quanto a religião do próximo. O que eu quero? Que nós tenhamos a possibilidade de defender nosso patrimônio, que nós tenhamos a possibilidade de defender nossas famílias, que nós tenhamos a possibilidade de defender nossas casas, de maneira a que não sejamos constrangidos pelo fato de, eventualmente, reagirmos à reação injustificada. Isso é uma condição sine qua também, sem a qual não se conversa absolutamente nada. Tá? Nada. Que a gente tenha direito a debater livremente, que não sejamos objeto de censura, que tenhamos dignidade, que não nos seja imposta mais nenhuma situação lamentável e horrorosa, como foi impingido ao mundo na Primeira e principalmente na Segunda Guerra Mundial, que nós não tenhamos mais regimes de exceção, quando eu digo regimes de exceção, que não se confunda com a falsa democracia, mas que nós não tenhamos mais constrangimentos aos nossos direitos que sejam balizados pela teórica, não é? Construção com 1001 subterfúgios de que a BlackRock, por exemplo, possa mandar no mundo. Por quê? Por quê? Que nós não tenhamos mais o fact-checker que julga o que é bom, o que não é bom, baseado nas suas balizas e que pode, de repente, fazer com que você, por antipatia ou por atentar contra algum sentimento ou interesse dele, ser banido, ser colocado para fora do seu emprego, ser colocado para fora da sua família. Eles instam ódio até dentro das famílias, gente. Até dentro das famílias. Então, contra a islamofobia, contra o preconceito contra o neopentecostal, contra o judeu, contra o católico, contra o ateu, contra o agnóstico, nós temos direito
de expressar nossas convicções, a vida já é numa situação bastante polêmico. Eu não quero entrar sobre o aspecto dogmático, mas já há muitas dúvidas em relação ao próprio aspecto da existência. Isso na filosofia, na religião e tudo mais. Que nós possamos passar com dignidade, gente. Que nós possamos passar com dignidade. Essa é a nossa pegada, tá? E eu estou falando para vocês sobre o risco de Zaporizhzhia, porque o risco de Zaporizhzhia é fundamental para a análise e para o entendimento de tudo que a gente está discutindo aqui. Nós podemos ter uma hecatombe nuclear, que assole o mundo e de maneira que poderia ser evitada se nós tivéssemos consciência do que se trata.